Tá. E a gente pode eventualmente interromper, né? Assim, só para eu reorganizar as ideias, assim. Então, eu dou uma introdução e depois eu começo a falar de ponto por ponto. Acho que não, né? Eu acho que eu vou pegar aqui na câmera como referência, mas eu acho que não. Eu acho que ele vai se auto-organizar na narrativa. Então, eu vou só ajudar se eu me desgarrar demais. Não, e se tem alguma coisa, acho que puder ficar mais clara para o que eu estou de fora ouvindo, talvez tá bom. Um detalhe, uma coisa por que favor. Vale a pena, mas eu acho que a ideia é se apresentar a pesquisa já está assim, já é filé mignon. Tá bom. E o som tá ok? Tá ótimo. Você olha, a gente conversa eu e você. Tá bom. Esquece a câmera. Tá legal. Bom. Quando foi essa exposição? Boa pergunta. Acho que 2014, não. Foi 20, né? Foi antes da pandemia? Foi um pouquinho antes da pandemia. 19. Então, Junho tá bom. 19. Ok. Bom, então, no final da década de 2010, né, em 2018, 2019, eu fui procurado para organizar uma exposição, que seria uma exposição relativamente inédita, por conta de que sobre o Fernando Lemos, e uma faceta específica do Fernando Lemos, e que a informação que se tinha é que nunca tinha sido exposta organizadamente essa faceta dele como designer. E não que eventualmente, a obra dele já não tivesse sido publicada esporadicamente em fragmentos ao longo dos anos todos. Ele já estava próximo dos 90 anos e, ao mesmo tempo, ele tinha sido designer a vida inteira. Desde a juventude até aquele momento, ele era designer. Ele foi designer direto, inclusive funcionário público como designer. E durante anos. E, portanto, era até peculiar que uma pessoa dedicada a tantos anos à prática do design, que tinha o design meio entranhado, assim, já estava instalado há muitos anos, há décadas, ele nunca tivesse sido reunida a obra dele como designer e devidamente valorizada como designer. Ele era reconhecido como designer, mas faltava aí algum documento que organizasse essa atividade dele. Então, eu achei uma delícia o convite, e eu não o conhecia pessoalmente, mas conhecia ele como designer e tudo. Não conhecia pessoalmente, e fui conhecê-lo lá no estúdio dele, no Morro do Querosene, que ficava a 500 metros da casa dele. E fui muito bem recebido por ele, muitíssimo bem recebido. E a postura dele, nos, 6 meses seguintes que eu fiz a pesquisa, coisa dessa faixa, deve ter demorado uns 6 meses, foi retocável. Eu estava lá contando a vida dele como designer, e que era muito a vida dele inteira, né? É a coisa que ele nunca deixou de ser. E ele me forneceu, quando eu fiz as perguntas, ele me forneceu as informações que ele tinha, que ele se lembrava, e sempre uma lucidez absoluta, mas não interferiu nem uma folha, nada. Você nunca me falou assim, mas esse aqui eu quero que você coloque na exposição. Nada, nada. Ele falou, o estúdio está aí, pode olhar à vontade, se tiver dúvida, me pergunta, e estarei à disposição. E eu devo ter ido lá, e devo ter tido encontros desse tipo com ele, vamos dizer 10 encontros. Algumas vezes eu fui, talvez um pouco mais que isso, eu fui ao próprio estúdio, e sem que ele estivesse presente,
algumas ocasiões eu fui à casa dele, daí sempre com ele presente, mas ele foi assim irretocável, a postura dele, pressão zero. Eu ia decidir e ele não queria assim, antes de você decidir, eu quero ver. Nada, zero, 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 zero. Ele só viu pronto. Então foi espetacular, eu me senti muito bem com ele. E aí, vamos dizer, a primeira... Eu tinha alguma coisa no meu acervo pessoal sobre ele, que eu tinha reunido já, exatamente por ele ser um designer de relevo no cenário brasileiro, tanto que ele está presente. Eu tinha feito o livro mais ou menos 10 anos antes, eu tinha feito um livro grande, junto com a Elaine Ramos, que é o Linha do Tempo do Design Gráfico no Brasil, e ele está presente várias vezes, ele tem várias inserções, eu nunca nem fiz o levantamento de quantos trabalhos a gente colocou na Linha do Tempo, mas tem muitos trabalhos dele na Linha do Tempo, porque eram relevantes, ele é um designer importante no cenário. Então, eu tinha alguma coisa, e aí a primeira pergunta que se faz, e em se tratando do Fernando Lemos, essa pergunta é bem complicada de resolver, é assim, o que é design e o que não é? Justamente por ele, que atua numa quantidade de áreas, e em todas elas, eu não encontrei nada que ele tivesse feito que não fosse assim soberbo, assim, incrível. Sempre com uma invenção, uma dose de invenção inacreditável. Então, ele é artista, ele é gravurista, artista visual, gravurista, fez tapeçaria, fotógrafo, que é o início dele lá em Portugal, desenhista, premiado, não sei quanto, acho que ele foi premiado 1 ou 2 vezes, ou 2 ou 3 vezes na Bienal, nos anos 50, como melhor desenhista. Assim, tipo, um cara, enfim, extraordinário em várias frentes. Ambiental, tecelagem, estampa, enfim, tudo que ele meteu a mão, ele fez maravilhosamente bem, e foram muitas as coisas que ele fez. O que é design e o que não é? Então, se essa discussão, se essa pergunta já é complicada em qualquer circunstância, imagina diante da obra do Fernando Lemos. Então, eu resolvi responder de um jeito que é o jeito que eu costumo responder. O que eu achar que vai ser. Então, eu começava a olhar e falava isso sim, isso não, e tal. O não era assim, até mesmo as fotografias, daí eu encontrei uma série de fotografias que tinha um olhar de designer muito marcado, enfim, o que eu identificava como um olhar de designer muito marcado. Então, eu acabei incluindo um pouquinho de tudo que ele tinha feito, mas algumas coisas que eu achava que essa postura de projetual e que fosse muito acentuada, projetual, uma ênfase na comunicação, fosse um motor forte ali do projeto que ele estava desenvolvendo, que tinha desenvolvido. E isso, ao longo do livro inteiro, isso nunca chegou a me incomodar. Eu coloquei tudo, estava montando, que depois virou o livro, né? Um livro sobre isso, que chama Fernando Lemos Designer, mesmo nome que a exposição teria. E eu percorri, montei todas as frentes, vamos dizer, as frentes dentro do design, são várias frentes. Quer dizer, dentro da criação em linguagem, que ele também, até na conversa, você lembrou da produção literária dele, que ele sempre que ele deu muito valor nas conversas comigo, ele deu muito valor nas obras literárias dele, ele tinha um empenho especial na questão da produção dele como poeta. Então, ainda tinha essa frente também. Mas eu me senti bem dentro da cronologia dos grandes períodos e das grandes, vamos dizer, linhas de força de linguagem. Eu sempre consegui, assim, não teve nenhuma frente que eu fiquei mais angustiado, que eu não sabia o que fazer, que eu fiquei dividido. Eu consegui colocar tudo que me convenceu. E
para colocar num livro que chamasse Fernando Lemos Designer. Né? Isso aqui me convence para botar num livro que tem esse título? Então, me convence, vamos embora, vamos em frente. E o que eu, daí indo para a conclusão, daí antes de falar um pouquinho de cada uma dessas frentes, qual é o Fernando Lemos que emergiu desse meu mergulho nessa obra caleidoscópica dele? Qual é algum elemento, algum fio que unifique essas coisas, né? Tão díspares? Se é que tem, não que precisasse ter, mas me coloquei assim, tem alguma coisa? E eu percebi que eu estava o tempo inteiro percebendo que eu acho que o que talvez esse fio aí, esse diferencial, essa perspectiva pessoalíssima, em cada uma das linguagens que ele investia, ele afirmava o território daquela linguagem, na obra que ele estava fazendo, que a inscrevia claramente naquele segmento. E aí ele dava uma giradinha no final. Ele sempre dava uma giradinha. Ele sempre intervia em alguma coisa e criava um ruído. Sempre criava um ruído, o que quer que fosse, ele criava um ruído. Então eu fiquei achando e esse ruído vinha das outras linguagens que ele mesmo praticava. Quer dizer, ele foi, então, ele praticou, vamos chamar assim, de uma espécie de intersemiose permanente. Né? Em tudo que ele fazia, ele colocava as outras coisas junto. Então, mas ele fazia dentro de um certo, de um certo caminho, de uma certa ótica, que era plenamente, eu estou fazendo design editorial, estou fazendo capa de livro, estou fazendo cartaz, estou fazendo, enfim, mural, e assim por diante. Mas ele sempre conseguia colocar uma particularidade que daí era pessoal e que, a meu ver, vinha dessa vivência em múltiplas linguagens. Né? Então, vamos dizer assim, esse foi o Fernando que eu acabei, vamos dizer, construindo ao longo desse conjunto de trabalhos que eu reuni, que vocês estão aqui agora de posse desse acervo inteiro e com esse olhar justamente esse olhar de curatorial, né? O que entra, o que não entra e tudo mais, e que é uma delícia de fazer, no caso do Fernando, e é sofrido, porque você fala assim, não, eu quero fazer tudo, dá para ser 5 andares, né? Assim, não dá, tem que ser menos, porque dá vontade, porque o Fernando é tão vasta a obra dele, tão entusiasmante, assim, que é difícil deixar coisa de fora de um recorte, né? É difícil fazer o recorte. Mas, enfim, então, acho que emergiu, então, esse Fernando multifacetado e, ao mesmo tempo, a questão que eu queria enfatizar é que isso significa uma liberdade de movimentos que ele sempre se deu dentro da linguagem. Dentro da operação com a linguagem, ele se deu uma liberdade de movimentos em tudo que ele fez. E é daí que vem essa torcida que eu estou falando, assim, que no final ele vai dar uma torcida, inclui um ruído, faz um giro diferente, porque é essa liberdade que ele se dava. E eu sou designer há quase 5 décadas, e o que eu vejo no design contemporâneo, não em todo design contemporâneo, mas em muito do design contemporâneo, é um apego às regras, às normas, que eu considero, em alguns momentos, muito paralisante. Tanto que daí no texto resumo que eu apresento a exposição ou o livro, eu termino dizendo assim, a gente precisa muito do Fernando Lemos.
para dar esse respiro para a linguagem, para não deixar ela engessada e pasteurizada, como grande parte do que é feito acaba virando, assim, pasteurizado e engessado. Então, eu concluo que é urgente conhecer a obra do Fernando Lemos. Então, é isso. Então, essa, vamos dizer assim, seria o meu depoimento global, vamos chamar assim, né? Legal. Se você precisar usar o livro, à vontade também. Tá legal. Então, eu vou começar um pouco picado. Aí começa um depoimento de serviço para vocês. Assim. Lá de trás, lá no Portugal. Ele jovem e ele fazendo parte do grupo surrealista. E aquilo foi absolutamente vital. A marca desse início alinhado com o grupo surrealista foi vital para toda a trajetória dele, eu acho, para aquele momento de formação, e daí isso ele carregou para a vida inteira. O surrealismo, pelo menos eu não sou historiador da arte, mas a impressão que eu tenho é que o surrealismo foi muito mais importante em Portugal do que no Brasil. Muito mais expressivo, marcou mais a cultura portuguesa, teve uma dimensão, uma profundidade na cultura portuguesa que supera a que teve no Brasil. E, dentro desse panorama do surrealismo português, a literatura foi o eixo. Não foi a pintura, não foi uma expressão visual, mas foi mais a expressão literária. Um grupo de literatos, escritores, poetas, português, deu o tom ao surrealismo português. E ele se uniu a esse grupo, e ele foi o início dele, tanto como desenhista, como desenhista, designer e fotógrafo. E eu tive a oportunidade de ir a Portugal, a um dos principais museus portugueses, que tem um magnífico acervo de arte do século XX. E no capítulo surrealismo, na sala do surrealismo desse museu, que é gigante, uma coleção espetacular, tal, tinha todas as frentes do surrealismo, e uma dessas frentes era a fotografia. E a fotografia tinha um nome, Fernando Lemos. Então, ele é o fotógrafo do surrealismo português para os portugueses. Quando os portugueses querem falar do surrealismo, e a sua expressão visual é o Fernando fotógrafo, e a obra que ele produziu foi extraordinária, tanto que marcou a trajetória dele até o final. E aí ele dá os primeiros passos na produção gráfica. Ele também se tornou ali o designer de algumas das publicações, e tem uma revista que me impressionou muito, que é que teve o Pentacórnio, a Córnio, que teve a Unicórnio, e assim vai, e até a Penta. Teve 5 números, que era o último, Pentacórnio e o último. Isso aqui é a capa do Fernando. E o Fernando designer, você olha essa capa desse Pentacórnio, está ali a postura dele, iconoclasta, de busca, de se propor desafios, de não se contentar em seguir nenhum tipo de procedimento padrão. Ele foi um inventor da linguagem para valer. Inventor da linguagem no sentido mais amplo do termo, né? Das linguagens em geral e da linguagem inteira, porque ele se propunha sempre
um desafio dentro do que ele estava fazendo. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa pentacórnio. Eu falei, o que é isso? Isso é o máximo. Nem lembro o que dá, anos 20, nem me lembro. E essas publicações que ele faz aí nos 20, 30, anos 1920, 1930 português, de Portugal, ele tem uma produção que já situa ele num lugar próprio no cenário do período. E daí ele vem para o Brasil, e no Brasil ele vem, enfim, como tantos e tantos portugueses que se distanciaram do país por conta do salazarismo, ele se radicou no Rio e conseguiu uma inserção pela quantidade de designers e artistas portugueses que eu encontro em publicações da época dos anos 40 e 50, ilustradores de revista e designers, tem vários portugueses. Então, eu imagino que esse movimento que o Fernando teve que fazer, de se distanciar de Portugal e se radicar no Brasil, alguns deles, vários fizeram, alguns voltaram, e ele acabou ficando. Mas teve esse movimento, e eu acho que existia, então, eu invento essa história na minha cabeça, mas existia uma certa receptividade para esses profissionais que traziam um olhar diferente para o fazer, seja ele em que área fosse, o fazer das artes, do design, das linguagens em geral, e que conseguiam rapidamente se inscrever em empresas jornalísticas de porte que davam espaço para esses profissionais. Então, ele foi um deles. Então, eu encontrei muitas ilustrações dele na revista Sombra, várias, e também, que era uma revista dos anos 40 e 50, da elite, uma revista de elite, uma revista que tinha por um lado, a Sombra e a Rio eram revistas da elite carioca, fundamentalmente, que tinham uma espécie de coluna social da cidade, cobria a coluna social da cidade, e contrabalançava essa pauta, vamos dizer assim, árida, vamos chamar assim, convidando profissionais da mais alta qualificação, tanto na área da escrita como na área visual. Então, tem muita ilustração do Fernando nessas revistas. E daí, nos anos 50, eu encontrei muita ilustração dele na revista Manchete, que daí já era outro perfil, bem diferente, um perfil muito mais abrangente, um perfil... Então, assim, uma ilustração para um poema com uma pegada surreal, que era o que ele fazia, numa revista destinada a uma elite cultural e econômica, a econômica lia via a coluna social e a elite cultural via o conteúdo cultural incrível dessas revistas. Incrível. Os melhores. Escritores e artistas. E você colocar uma ilustração dessa natureza numa revista Manchete, ilustrando uma crônica do Rubem Braga, estou aqui chutando, Rubem Braga escrevia, era um espanto. E tinha espaço. Tinha espaço. Então, ele trabalhou, conseguiu se inscrever no mercado que então existia, ligado a essas grandes empresas jornalísticas, né, que produziam revistas, jornais e livros, eventualmente, mas a atuação dele mais forte que eu conheci, que eu consegui detectar,
foi nos anos 40 e 50 em revistas, e daí nos anos 50 ele entra também no suplemento literário do Estadão, e faz muita ilustração para o suplemento literário do Estadão, que daí também era o caderno do Estadão dedicado ao pessoal da cultura. Então ele fazia aquelas ilustrações incríveis, assim, para mim era a vanguarda absoluta da época, mas ainda estava vamos dizer assim, numa atmosfera de um suplemento cultural sólido, consistente, impressionante a consistência do suplemento literário do Estadão. E tem alguns originais dessa produção dele no acervo do MAN, São Paulo. Dessas ilustrações incríveis. Pois bem, ele está com essa entrada nas revistas e jornais, nos anos 40 e 50, até que em 54 ocorre um grande evento em São Paulo, né, o quarto centenário, as comemorações do quarto centenário de 1954, e a chefia geral, comando geral das comemorações do quarto centenário paulistano, foi o Jaime Cortesão, que era um principal intelectual português daquele período, que também estava exilado no Brasil, e que era uma unanimidade absoluta na cultura portuguesa. E é dado para ele o comando dessas festividades. Eu também estou inventando isso, mas só pode ser, ele traz o Fernando para participar da montagem dos ambientes, das tipografias vinculadas à exposição, que foi a inauguração do Parque do Ibirapuera. Essa exposição inaugura o parque, e o Fernando tem uma boa documentação, o próprio Fernando tem documentação disso, dele trabalhando nessa montagem, e tem até a história de que fez o painel da Tarsila, não sei quanto que vocês sabem disso, mas enfim, ele falava com orgulho que tem foto dele, da Tarsila sentada, o painel lá atrás, com um andaime, ele em cima do andaime, e ela apontando para ele fazer mais uma coisa ali e tal. Então, a Tarsila estava bem idosa naquele momento, eu acho que ela já, enfim, não tinha condição de subir lá para pintar, e ele psicografou ali, ele fez as vezes da Tarsila, de ser o pincel comandado pelas ordens da Tarsila. Essa foto eu não conheço. Depois, se você tiver, eu quero ver. Eu não tenho, mas estava no acervo dele. Ah, é? Está no acervo dele. A Roseli deve saber. Tem a Tarsila de costas, está sentada assim e aí é quase certeza que é a oca, e é um painel, esse painel é perdido. Esse painel foi, depois que... Então, assim, a Tarsila fez painel que era assim, 20 metros por 4 de altura. O Fernando fotografou esse painel. Eu acho. A foto que existe desse painel é do Fernando. Ele tem essa foto. Eu não sei nem se ele conseguiu fazer uma única foto ou se ele fez várias. Mas, assim, isso aí E acabou a exposição do quarto centenário. Eram vários artistas que foram convidados. O próprio Fernando tinha um painel. Isso sim. Tem a foto do painel que foi destruído. Isso. E aí foram todos destruídos. Todos. Foram todos destruídos. Acabou a festa, baixa tudo, tira a decoração. Mas, enfim. Então, ele vem para cá, participa ativamente desse mega empreendimento, que foi grandioso, suponho que muito estimulante, e de novo, eu inventando a história, não voltou mais para o Rio.
Ficou, porque daí ele fica radicado em São Paulo, e o período é esse. Aí ele passa a trabalhar para o Estadão, não para a Manchete, né? Enfim. Então ele fica em São Paulo e daí fica em São Paulo até o fim da vida. E aí começa, enfim, a atuação aqui. Ele tem tem uma série, uma produção grande, começa uma produção grande editorial dele, maior do que a anterior, mais assídua, e eu destaco a revista de música, é isso que é o nome? Essa Long Play? É Long Play, isso mesmo. A Long Play, falei, ó, revista de música. Não, Long Play. E a Long Play... passou aqui. Ela é incrível. Aqui, está aqui. Eu botei o quê? 2, 4, 6, 8. 9. E ela foi falando da Long Play. Tá. Então, pronto. Vou falar da Long Play, e para isso vou falar de uma questão importante. Sim, sim. Para lembrar disso, porque cabe daí esclarecer que nesse período, dos anos 50, esse período, vamos chamar assim, de pós-quarto centenário, ele se radicando aqui em São Paulo, ele começa uma atuação como designer mais regular, e ele abraça o que passou a ser chamado, e hoje é assim que se chama, o chamado design modernista. Ele é um designer modernista, que era, naquele momento, uma grande novidade. O design modernista, vamos dizer assim, chega no Brasil em grande medida via bienais, via MASP e via bienais, São Paulo. E no Rio também tinha o Museu de Arte Moderna. Enfim, tem uma série de iniciativas ligadas à difusão da cultura modernista, que no início era pequena e que era um contingente de profissionais pequeno. A única tentativa de escola durou 1 ano, que foi a escola do MASP, o IAC do MASP. E então ele se inscreve nesse grupo de modernistas. E essa revista, Long Play, é uma... Se você olha o conjunto de capas, ela é design modernista estrito sensu. Você olha e fala, não, isso aqui você reconhece na hora que é um design modernista, diferente do que era feito naquele momento, nas publicações em geral, não modernistas, mas alinhadas. Essas capas estão alinhadas com o que os designers modernistas vinham fazendo. E ao falar dessas capas, é que eu identifiquei, assim, eu tentando encontrar conhecendo a produção modernista desses anos 50, brasileira, que foi extraordinária, e tentando encontrar esse nexo do Fernando com ela, é que eu percebi, ela faz parte, não tem a menor sombra de dúvida, mas ela tem uma peculiaridade que a distingue dos demais. E essa peculiaridade é essa irreverência, essa mudança, esse giro que ele dava nas composições, abstracionismo geométrico. Ele é abstracionismo geométrico na veia, não tem sem tirar nem pôr. Uma ou outra figuração geométrica, mas, em geral, abstracionismo geométrico. Mas era desviante da norma modernista ortodoxa. Ele é sempre um heterodoxo, vamos chamar assim, né? Que ele abraçou o ideário modernista, mas ele filtrou para um olhar peculiar, que era o olhar dele, que era um olhar que caminhava para a heterodoxia, e até mesmo por essa daí questão dele militar em outras frentes também, né? Que dava a ele um olhar que tinha um frescor,
que eventualmente outros não tinham. Eu fiquei muito admirado com isso, assim, enfim, sou entusiasta dessa produção dele como designer modernista, porque eu acho que ele tem um frescor que eu, de certo modo, me ressinto, e o Brasil teve, vamos chamar assim, grandes designers que abraçaram esse modernismo ortodoxo, vamos chamar assim, de raiz alemã. Extraordinários designers com obras extraordinárias. E que viraram uma referência, até hoje, merecida, mas, no entanto, a única referência e uma referência particularmente normativa, regrada. E o design modernista que o Fernando praticava foi um design modernismo, vamos chamar assim, desviante. E que, quando você começa a institucionalização do design modernista, que ocorreu simultaneamente no Rio e em São Paulo, no Rio foi a fundação da ESD, Escola Superior de Desenho Industrial, em estreita relação com o museu, com o MAM, com o Museu de Arte Moderna, do Rio, em 1962. E no mesmo 1962, houve uma reforma curricular na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que transformou o curso de arquitetura, incluiu o design no curso de arquitetura e, vamos dizer assim, implantou uma cultura modernista não só na arquitetura e no urbanismo, mas estendeu, inclusive curricularmente, esse olhar modernista para os campos do design de produto e do design gráfico. No caso da FAUSP, passou a se chamar, foi criada uma longa sequência de disciplinas denominada desenho industrial, que seria esse design do produto, e uma segunda sequência que chamava-se programação visual, que seria, então, esse design visual, gráfico. Então, essas duas sequências caminhavam paralelas com uma sequência de arquitetura, de edificação, e uma sequência de urbanismo, cidade. Então, o peso no currículo do arquiteto formado pela FAUSP a partir de 62 era igual para essas 4 áreas. Né? Então, a FAUSP acabou cumprindo um papel de escola de design sem ser design estrito sensu, sendo esse design com suas vantagens e desvantagens, uma formação menos específica, operacional na arquitetura e no urbanismo, uma suposta desvantagem, e uma suposta vantagem, um olhar mais abrangente, que olhares de outras áreas vizinhas alimentavam a produção de cada uma das 4. Né? Existia uma troca muito interessante, e eu acho muito estimulante do ponto de vista pedagógico. Mas, enfim, essas duas escolas, ESD no Rio e FAUSP em São Paulo, o curso de arquitetura da USP em São Paulo, é que fizeram a implantação oficial do design modernista. E esse design veio pela ESD, também fortemente marcado pela herança alemã, e São Paulo um pouco menos, mas também. Então, talvez até pelo fato de ser uma escola com quatro linhas de força, que são relativamente independentes e, ao mesmo tempo, dá para entendê-las como um conjunto, talvez um pouquinho mais arejado, menos alemã, uma escola menos alemã, talvez, do que foi a ESD, pelo menos naqueles inícios, e que marcaram a identidade de cada uma dessas escolas. E, então, o design que se institucionalizou foi essa visão mais normativa do design, do que seria a prática do bom design, vamos chamar assim, e gerou, vamos dizer,
gerações extraordinárias, de profissionais extraordinários. E os professores que ensinaram esse design eram extraordinários. Então, ela se sustentou, porque ela tinha o que mostrar, ela tem o que mostrar, ela tem seu valor e é irrefutável. Mas o fato dela ser, de certo modo, excludente é um fator também que tem que ser colocado nessa equação. E eu tenho alguns designers que se inscrevem nessa linhagem que eu chamaria um modernismo desviante, ou um modernismo outro, seja lá como se queira chamar. Eu colocaria o Fernando como uma figura de proa, assim, uma figura importante. Outros designers, por exemplo, que também tiveram uma produção extraordinária, como designers, e que não eram a ortodoxia desse modernismo de raiz mais alemã, por exemplo, é o Zaragoza e o Petit, que fizeram a DPZ. A DPZ, que era uma agência de propaganda dita mais criativa que o Brasil já teve, era Duailib, Petit e Zaragoza. O Duailib era um redator, era um criador de texto, e o Duailib e o Petit e o Zaragoza eram designers. Designers que estavam alinhados com o modernismo, eram designers da turma, bota a lista dos modernistas, estava lá, Petit e Zaragoza, e eles eram. Só que eles tinham também um olhar daí que tinha uma ênfase na comunicação e no limite na propaganda, que daí os designers mais ortodoxos não tinham. Então, eu colocaria o Petit e o Zaragoza como exemplo de designers, exemplos de designers que se alinhariam nessa vertente mais flexível, nessa visão do design a partir de um ponto de vista mais flexível do que o que era ensinado nessas duas escolas, que depois os profissionais egressos dessas duas escolas foram alimentar as escolas do país inteiro. Então, de certo modo, essas duas escolas deram o tom do país, do design modernista ensinado no país, e experiências como a do Fernando, obras como a do Fernando e outros, eu acho que ficaram de fora, e daí eu considerar urgente, importante, uma informação que quanto mais circular é melhor, porque mostra que mesmo naquele momento nascedouro do modernismo, você tinha uma produção com um tempero diferente, um olhar diferente. Para dar mais dois exemplos, Willis de Castro e Hércules Barsotti, que também foram fotografados pelo... Não conheço essas fotografias, pelo Fernando. Não sabia disso. A Maitiri está dentro desse pacote. Totalmente. Totalmente. Síntese desse momento. Exatamente. A Maitiri reuniu uma série de criadores que também são heterodoxos, entre os quais se inscreve o Décio Pinhatari, e eles trabalharam juntos, os dois, o Fernando e o Décio, fizeram parcerias criativas em projetos internos da Maitiri. Eu conheci um pouco também o Décio, e o Décio é outro, ele é um poeta concreto, semioticista, rigoroso e tudo, mas eu fui primeiro aluno dele na graduação, depois orientando dele na pós-graduação, e depois parceiro dele em alguns projetos. E era uma pessoa aberta a qualquer coisa que se falasse. E que eu acho que é a marca dessa heterodoxia que eu estou qualificando o Fernando e qualifico o Décio também. Era incrível a flexibilidade, o olhar inclusivo. Você propunha uma coisa, assim, não tem não pode.
Não tem essa. É assim, será? Vamos lá, vamos tentar. Essa proposta de vamos tentar, vamos arriscar. E isso dá um respiro inacreditável para as coisas. Você podia falar um pouco da Maitiri? Então, a Maitiri foi, na verdade, não sei se eu escrevi isso, se eu li isso, mas assim, ela se colocou desde o início como um coletivo multimídia. Ela foi uma reunião de pessoas de várias áreas trabalhando com liberdade coletivamente. Não me aprofundei na Maitiri, mas o tom, as menções à Maitiri feitas pelo Fernando em conversas comigo, nos meus encontros com ele sempre mencionava o Aldemir Martins como o gestor daquilo. A pessoa que estava à frente, ele até colocou alguma coisa no sentido de que, inclusive, a rede de relações do Aldemir era muito extensa. Aldemir, um gênio absoluto também, né, do desenho, das artes visuais em geral, do desenho, da gravura, da pintura. Um criador absolutamente heterodoxo, ele não tinha problema de usar os desenhos dele para qualquer finalidade, aceitava aplicar em pratos de melamina consumidos pela classe média, não tinha problema de colocar em pote de sorvete da Kibon o desenho dele e tudo mais, o que, inclusive, gera, até hoje, em alguns setores, em alguns segmentos, uma certa estranheza em relação à obra do Aldemir, justamente por essa flexibilidade que ele tinha. Então, fazia muito sentido para mim, da maneira como o Fernando colocou as questões da Maitiri, que o Aldemir tivesse à frente disso, porque ele era exatamente um brilho, um talento extraordinário e, ao mesmo tempo, uma flexibilidade extraordinária também para pensar a expansão a extroversão dessa linguagem de ruptura que ele praticava para parcelas maiores da população sem o menor problema. E se isso é a lata de sorvete, vamos para a lata de sorvete, não tem problema. Né? O Fernando também. E o Fernando também. Aprendeu muito disso. Isso. Ele fez prato, fez de tudo. Roupa. Tudo, tecido e tudo mais. O Aldemir também. Né? Então, e o Décio também. Então, vamos dizer, essa atmosfera da Maitiri, que eu só vim a conhecer muito depois de formado. A Maitiri não é conhecida, e eu mesmo não tenho detalhes da Maitiri. A coisa mais concreta que eu achei da Maitiri foi o papel de carta e foi o anúncio na 9ª Bienal. Você me corrigiu, eu achei que era na 8ª, no catálogo da 8ª, era na 9ª, e tem um anúnciozinho do que eles fazem. E aí eles fazem assim, tudo. Né? Qualquer coisa que você tiver de criação em linguagem e comunicação, a gente resolve aqui, porque nós temos uma equipe multidisciplinar que resolve qualquer parada. Os termos não eram esses, mas eram quase esses. Naquele folheto que eu vi ali, eles inclusive falam, Maitiri não é agência de publicidade, é estúdio de criação. Isso. Se colocar uma outra enquadramento de liberdade. Isso, e de amplidão até, né? Que é estudo de criação. A gente, por propaganda, tem um fim, né? Estudo de criação vale tudo, né? E alguns dos projetos. Então, acho que a rede de relações do Aldemir, pelo que eu entendi da brevíssima fala, das brevíssimas falas do Fernando sobre isso, é que captavam projetos de vulto, projetos assim, de repercussão, e que qualquer um deles sozinho não seria capaz de captar
mas o Aldemir, com a rede de relações e contando com aquela equipe, ele falava, não, nós damos conta disso. Tinha, Chico, pensando aqui só uma coisa, assim, no começo dos anos 60, quando eles criaram a MIT, era comum esses estúdios coletivos de design? Não. Que eu nem sei de outro. Assim, nem sei de outro. E tem um projeto que eles fazem aqui, que é um livro que o Fernando resolve. E aí o Fernando, nessa multidisciplinaridade que regia a Maitiri, o Fernando era, vamos dizer assim, o designer gráfico. Ele resolvia as questões, então os projetos mais ligados ao design gráfico são dele, e tem o projeto que eu mostro no livro, é o projeto do PUB. O PUB foi um plano urbanístico básico da cidade de São Paulo, o plano para 20 anos de desenvolvimento. É um cadernaço que é um planejamento tecnicamente super consistente, é um produto de urbanistas, planejadores urbanos que fizeram, e a apresentação que ele faz é, para mim, um referencial obrigatório para qualquer um que pense o que se fala hoje, por exemplo, em infografia, o termo infografia, ele fez lá infográficos. E ele fez mapas da cidade de São Paulo que eu falo que ele praticou um abstracionismo geométrico cartográfico. Ele inventou uma cartografia abstrato-geométrica que é extraordinária. Cada mapa é uma obra abstrato-geométrica, que podia virar uma estampa de tecido, que podia virar um mural, podia virar qualquer coisa, e era um mapa tecnicamente resolvido para falar de densidades urbanas, linhas de expansão, verticalização da cidade. Questões como essa, ele representou em umas cartografias extraordinárias. Para mim, um marco. Para mim, aquilo lá é um referencial que eu não conheço antes, e ninguém fez tão bem como ele depois disso. Incríveis. E esse trabalho é assinado pela Maitiri. Quem é que fez o design disso aqui? Maitiri, e aí tem o nome dele, Fernando Lemos. Era Maitiri / Fernando Lemos, ou algo, não me lembro como que o crédito é atribuído. Você quer falar da Giroflé, alguma coisa? Não sei se você sim, aí tá no começo, né? Está no começo dos anos 60, quando ele... Então, todo esse movimento tem a ver com essa... Foi aí, nos anos 50, depois do quarto centenário, que ele passa a virar um designer gráfico, de gráfica impressa, né? Para valer, e isso acaba sendo, inclusive, um ganha-pão para ele. Faz capas de livro, faz depois o material todo do Centro Cultural São Paulo, enfim, do material da Eletropaulo, depois mais tarde. E na Giroflé era um grande projeto que ele capitaneou, que envolvia grandes empresas, e que eles conseguiram um aval, um compromisso de algumas grandes empresas, grandes empregadoras da região do ABC, que elas bancariam livros para filhos das famílias operárias. E um produto de qualidade, um produto de ruptura em relação ao que foi feito, era feito e foi feito depois deles no campo da ilustração infantil, do livro infantil, voltado à infância. E eles produziram talvez 6 números, não me lembro, 6 títulos, talvez. E não foi para frente porque as empresas não cumpriram lá o que estava combinado, e aí inviabilizou a empreitada, mas foram publicados 6 volumes, 6 títulos lindos, capa dura,
impressão, quase todos eles em 2 cores, sem retícula. Então, é uma coisa muito simples do ponto de vista de produção gráfica, mas que tem um requinte de execução e uma invenção nessa execução. E ele fez o projeto gráfico da coleção toda e as ilustrações de um volume. E os outros 5 volumes foram dados para outras pessoas e também, numa linha de heterodoxia, Maria Bonomi ilustrou o título da Cecília Meirelles, lindo, uma ilustração linda, o dele é o TV da Bicharada, incrível, incrível. E, enfim, são 6, e sempre uma ilustração de ruptura, um texto de ruptura, uma ilustração de ruptura, inesperados, um formato inesperado. Ele é vamos dizer assim, um A4 dobrado ao meio, só que na maior dimensão. Então ele vira uma tripinha, vira um livreto bem estreitinho, alto e estreito. Fica, vamos dizer, 11 por 30, vai. 1 para 3 em termos de largura, altura, 1 para 3, né? Então, é aquele livro que você reconhece só pelo formato, você já identifica de imediato, ele se diferencia de imediato do que era feito em geral no campo do livro infantil. E acho que foi que ele depositava muita esperança, né? Eles tinham se alinhava com a esquerda, uma vontade de contribuir para o crescimento cultural, ampliação do horizonte cultural das crianças, filhas de operários, e acho que isso foi frustrante para ele, mas ele pelo menos produziu um pequeno conjunto de livros memoráveis que fazem parte da bibliografia obrigatória da ilustração de livros para crianças no Brasil. Se você quiser fazer um brevíssimo, dá aí 5 destaques da ilustração para crianças no Brasil, vai ter que estar os livrinhos feitos pelo Fernando. Então, acho que ele era a alma do projeto mesmo. E ele começa, então, e essa dedicação para o design editorial, aí no sentido estrito do termo mesmo, livro, e principalmente livros. Ele depois vai fazer revistas na Eletropaulo também, tem umas revistas aqui em cima, na mesa, atrás. Mas ele a maior dedicação dele vai ser essa questão do design editorial, e ao mesmo tempo, daí ele vai ser também, por um tempo, um gestor cultural no Centro Cultural São Paulo, ele foi uma figura importante lá dentro, e tanto na definição do design como gestor mesmo, né? Ele chegou a ocupar a direção do centro, e tem algumas das publicações, o levantamento, a cobertura que o Centro Cultural São Paulo fazia da cena teatral que tinha em São Paulo, e o acervo que era a herança do IDARTE, o acervo que eles reuniram no Centro Cultural São Paulo, e que o Fernando preparou algumas publicações. Nossa, são lindas, espetaculares, e inclusive trabalhando o que é uma marca também de grande parte da produção dele, trabalhando com uma certa limitação técnica enorme. Parte das publicações eram feitas lá dentro, com um equipamento, vamos dizer assim, precário mesmo considerando, vamos dizer, as gráficas do período. Não é que eles construíram uma super gráfica lá dentro, não.
máquinas limitadas, com recursos limitados, e eles inventando. E essa característica de trabalhar com recursos limitados e tirar deles efeitos surpreendentes foi também uma marca dele, essa coisa da invenção mesmo, desse olhar do inventor. Chico, não sei se você quer falar talvez da parte do design de ambiente, sim, sim. Murais, do ambiente, de editorial, de jornal. Sim, sim. Vamos dizer assim, vamos falar de um design na escala do ambiente, né? A gente às vezes usa o termo design ambiental, mas ele sugere uma ambiguidade em termos atuais. Assim, o ambiental parece que tem uma questão de sustentabilidade, não era essa a questão. É o design na escala do ambiente, né? Em inglês, eu acho que chama environmental design. Então, eu traduzo, inclusive no próprio livro, eu traduzo sempre como design do ambiente, não é design ambiental, ainda que o mais fácil seria falar design ambiental. Não, acho que é confuso mesmo. É confuso, parece que é uma coisa que... Né? Então, o design do ambiente é o design do ambiente construído, enfim. E ele fez grandes painéis, talvez desde aí, de 54, acho que ele pegou gosto na escala do ambiente, em intervenções na escala do ambiente. E depois ele fez uma quantidade grande de tapeçarias para a TAP, que é a Transportes Aéreos Portugueses, né, a principal empresa aérea portuguesa. E que as tapeçarias eram tapeçarias de grandes dimensões que ocupavam as lojas da TAP. As empresas aéreas tinham lojas, e a loja era um lugar elegante, era um lugar de um certo requinte. E essas tapeçarias de grandes dimensões, e essas tapeçarias, quase certeza que eram feitas em Portugal, porque tinha uma pessoa que era capaz de fazer aquilo. Era um desafio técnico a tapeçaria, pela escala com que ele fazia. Tinha uma dificuldade técnica qualquer, que era assim, precisava de uma pessoa específica, e eu acho que era uma pessoa, acho que era um profissional português. Como era a TAP, era fácil produzir em Lisboa e levar para os escritórios da TAP no mundo inteiro. Onde tinha escritório da TAP, tinha as tapeçarias do Fernando. Então, ele fez... E são tapeçarias abstrato-geométricas, mas justamente é esse abstracionismo geométrico. Eu, às vezes, às vezes eu uso a palavra abstração geométrica tensa, ou flexível, que não é exatamente aquela abstração geométrica, vamos dizer assim, dentro dos rigores das formas primárias, né? Que acabou eternizando a imagem da Bauhaus e da escola de Ulm como um abstracionismo geométrico muito rígido. E se a gente for olhar agora a documentação da Bauhaus e de Ulm, eles praticavam outras variações lá dentro, mas o que ficou, pelo menos o que a memória, inclusive no Brasil, o que prevaleceu foi esse abstracionismo geométrico mais rigoroso, que, de novo, nós temos no Brasil uma produção nos anos 50 e 60, mas principalmente nos anos 50, que é coisa assim, para mim é um movimento artístico, de artes visuais, em que a produção brasileira, contemporânea ao que estava acontecendo no mundo inteiro, ela ombreava com o que estava sendo produzido no mundo. Assim, foram a geração dos anos 50 que fez a abstração geométrica, fez obras incríveis. E, ao mesmo tempo, um pouco inscritas nessa vertente mais do rigor, mais regrada. E o Fernando nunca praticou essa modalidade. Ele sempre tinha uma flexibilidade, um giro, uma malemolência ali que caracteriza a obra dele, eu acho, a obra abstrata geométrica dele.
É abstracionismo geométrico, mas é um abstracionismo geométrico outro, e ele é o que ele praticava nessas tapeçarias, é o que ele fez muita serigrafia, e é o que ele fez as estampas de tecidos. Ele fez as estampas de tecidos para a Ródia, e essa produção que ele fez de estampas de tecido, que deve ter sido o quê? Talvez uma meia dúzia, ou de 6 a 10, talvez, estampas. E são as... Chegou a 10, acho. Hã? Não sei se chegou a 10, não. Talvez não, né? Eu conheço talvez meia dúzia. Talvez meia dúzia, pode ser, pode ser. Eu nunca contei ali naquele catálogo, mas mesmo aquele catálogo da exposição do MASP, você conhece o catálogo? Ele é pequenininho, que registra a exposição, mas aquilo não é toda a produção. Não, esses que a gente tem aqui não estão lá. Não estão lá, né? Então, aquela é a produção que o então diretor da Ródia, que doou aquela coleção, no final, já quando já tinha terminado aquela iniciativa da Ródia, de fazer os tecidos e os desfiles e os modelos, tem muita coisa que não estava com ele. Então, e não tem registro, né? A gente não sabe exatamente o que foi feito. Então, como você falou, você vai no acervo daí do Fernando, tem coisas que não estavam lá. Né? Pode ser que tenha, inclusive, por exemplo, tecido que se imprimiu, mas não virou roupa, né? Um teste de... Aqui a gente não sabe muito bem. Não foi incluído naqueles desfiles, mas se você... Trocou a cor. Não, porque tem as revistas. Você conhece a... Tem uma revista, ela está digitalizando, vai voltar para cá. A Joia. Época, Joia. Isso. Ela tem, acho que, 2 ou 3 joias. Tem a joia do... A gente tem a joia que tem a foto de capa com o vestido dele, assim, com os modelos. Uma foto linda, inclusive. Porque tem uma em Barcelona, eu acho que tem uma em Paris e tem uma na Tailândia, eu acho. Tenho certeza. Barcelona e Tailândia, eu tenho certeza. São 3 edições da joia diferentes, com vestido, as 3 com o vestido dele? As 3 com vestidos dessa coleção Ródia. Ah, tá. Então, a dele que a gente tem é essa que tem uma capa. Que está na capa. Um chalé meio rococó, assim, não, são incríveis. E estão bem representados naquele caderninho, naquele catálogo produzido por ocasião da exposição, que foi, sei lá, 30 anos depois da doação. Enfim, ficou enfurnado 1 ano, e é uma coisa extraordinária, muito bonita, muito bonita. E o Fernando é um destaque daquilo. Se você pegar aquilo tudo, são, sei lá, coisa da faixa de 60, 80 vestidos, talvez isso, que está naquele catálogo, que estava na exposição. Ele está lá espetacular, incrível a produção dele. Tem uma estampa de números, né? Tem, que foi feito um lenço depois. É maravilhosa. Depois o MASP vendeu, agora, recentemente, editou como lenço. Como lenço. E um lenço de seda, lindo. O recorte dele aqui. Ele tem uns 4. Aqui na coleção, basicamente, tem 1, 2, 3, 4 tecidos. 4, né? E naquele catálogo deve ter uns 6, né? Talvez. Acho que no total eu lembro de ver 6 variações. Pode ser que... Nas revistas Joia, eu acho que não estão creditados os artistas, porque é a cena você tem tanta coisa para acreditar ali, a arquitetura, quem são as modelos, os vestidos. A maioria dos vestidos são Alceu Pena, ele era o estilista da Ródia. E, enfim, então, eu acho que essa produção... Esse conjunto de estampas, da qual tem essa produção do Fernando, eu acho um conjunto extraordinário para falar dessa potência de um modernismo expandido, assim, não de um modernismo regrado, porque tudo aquilo ali é modernista, mas é de uma diversidade incrível e de uma potência incrível, generalizada. Assim. Enfim. Nessa área então ambiental, ele constrói uma obra significativa, não é extensa, mas é muito significativa, e, de novo, pelo que a gente viu aqueles azulejos lá que ele fez, e ele participava
ativamente da produção das peças. Ele ia para a fábrica e acompanhava, ele participava, metia a mão, voltava sujo, porque ele operava o equipamento lá para fazer as coisas, junto com os operários lá da cerâmica. Ele não deixava, não ficava olhando, não. E é um jeito dele, ele gosta de fazer, ele faz. E eu acho que temos uma estação de metrô, né, com o painel dele, e tem alguns painéis privados, tem alguns painéis em edifícios. É uma faceta da obra dele que até poderia ser mais levantada, mas precisaria entrar em espaços privados também, que é ambiente, tipo saguão de prédio de apartamento. Então tem lá um painel dele, só que está num espaço privado e que não tem acesso, enfim. E com isso ele fica um pouco esquecido de um registro, de uma memória mesmo da produção dele, né? Então ele tem mais coisas em espaços privados. Naquele momento em que eu estava envolvido, você entrar em espaços privados é uma operação mais complexa, sempre, né? Sempre mais complexa. E eu não tive, me ative ao que ele tinha registro. Não consegui entrar em lugar nenhum, não consegui me mobilizar para enfrentar essa dificuldade. Mas ele tinha lá, ele tem pelo menos meia dúzia de projetos documentados que eu incluí no livro e que eu acho que dão um belo recado da potência da colaboração dele nessa área também, da produção dele nessa área. Você falou do que é específico, digamos assim, de uma certa brasilidade do modernismo dele, né? Que é até curioso, porque mesmo sendo português, ele é idade. Mas eu não sei se foi porque o Brasil empurraria ele para um outro sentido, para um momento mais regrado. Nesse sentido, ele pode ter sido mais brasileiro, com essa visão de que o brasileiro é o que tem a malemolência do brasileiro, e ele foi muito mais malemolente do que os brasileiros modernistas, a meu ver. Eu atribuo menos ao Brasil e mais essa atuação dele em várias linguagens. Eu acho que isso é um diferencial. E também eu atribuo a riqueza. Para mim, o modernismo brasileiro, produzido no Brasil, que é top, e que eu tenho vontade de mergulhar mais, ele é centro das minhas atenções, eu tenho vontade de mergulhar mais, é o modernismo dos anos 50. Porque ele não era... antes das escolas. Antes de você implantar as escolas. Em 62, é menos dogmático. E aí, é emocionante. É emocionante essa busca. Daí tem essa vertente regrada, que aposta no regrado que se dá muitíssimo bem, maravilhosamente bem. E tem outras dicções que estão ali junto, que estão procurando esse espaço e que acabaram sendo lentamente silenciadas. Eu até quando falo sobre isso, eu falo de 4 modalidades de modernismo que acho que se manifestaram nesse período, em termos de expressão gráfica. E uma delas foi esse mais rigoroso, mais ortodoxo, que é Wöhner, e que, a meu ver, foi o vencedor. E por quê? Por que esse... Tinha 4 ali. Uma das razões, estou convicto disso, é porque ele é mais ensinável. Ele se adequa mais a um ensino acadêmico. Os outros, eles são menos firmes, assim. Como? São mais gelatinosos. E aí, fica mais difícil ensinar isso. Então,
o modernismo ortodoxo ele se presta magnificamente ao ensino. E, com isso, ele floresceu, e as outras vertentes que estavam se expressando ali naquele período, nos anos 50, e particularmente e parcialmente nos anos 60 também, dessas expressões se manifestou pouca. O Fernando tem pouco disso, mas tem também, que é o abstracionismo informal. O abstracionismo informal teve uma linda exposição há cerca de menos que 10 anos, mais de 5, menos que 10, não, em torno de 5 talvez, não sei, no MAN, chamou Abstração Informal no Brasil dos anos 50, ou algo parecido com isso. Uma exposição extraordinária, linda, e era pintura. Então, eu encontro quase nada de design gráfico, e aí, quando eu falo de design gráfico, eu estou falando fundamentalmente de livro, especialmente capa de livro. Praticamente não tem manifestação do abstracionismo informal nos anos 50. E nos anos 60 é uma explosão. Enquanto que nos anos 50, os outros, eu faço 4 linhas, o informal é a 4ª linha, então a 4ª linha ela vai se manifestar na década de 60. E na pintura nos anos 50, e ela só chega no design gráfico nos anos 60. E as outras 3 não, elas estão no design e estão nas artes nos anos 50 inteiros e também vão para os anos 60. Então, vamos dizer que os anos 50 é onde a coisa é gerada, assim, o pontapé inicial é dado e as buscas se começam. E eu acho que o Fernando estava nessa efervescência dos anos 50, a ponto de que, no final, essa revista do Long Plane é de 59 a 62. É exatamente esse momento. Então, ele está lá e ele já está fazendo exatamente... Eu colocaria ele na turma, junto com o Willis de Castro, o Hércules Barsotti, eu coloco o Fernando como um criador que se inscreve no modernismo, mas essa segunda linhagem, que eu, aí na falta de um termo melhor, eu chamo de geometria tensa, ou geometria oscilante, ou geometria alguma coisa assim. Aí tem o orgânico, que é o terceiro, e o 4º é o informal. Como se esse modernismo que dominou, ele estava pronto para virar uma cartilha, né? Sim. E teve uma questão também para isso, tudo bem que não é o nosso foco aqui, mas acho que cabe mencionar, porque o Fernando atuou pouco nessa área. Olha que interessante. Que é assim, esse modernismo ortodoxo se dá muito bem na escola, para ser ensinado, e ele cai como uma luva para a identidade de grandes empresas. A tal da identidade corporativa que hoje é chamada de branding. O branding nasce do que a gente chamava de sistemas de identidade visual ou identidade visual corporativa, que esse termo branding começa a surgir nos anos 90, mas é a mesma coisa, só que o branding é uma expansão do que era o sistema de identidade visual, é inegável, mas ele é inteiramente baseado naquelas premissas. Pois bem, é perfeito. E aí, o que é um sistema de identidade visual? É você botar regra no pedaço. Eu pensei que você fosse falar, perfeito para um país autoritário, debaixo de uma ditadura. Então, mas a ditadura assumiu. Então, ele caiu muito bem numa ditadura, mas não só a ditadura. Quer dizer, aí que está. Ele é, assim, tudo que é regrado, empresarial. Então, vamos deixar a ditadura de lado, mas assim, a ditadura foi perfeita. A ditadura, Brasília, a célebre frase do Niemeyer, fizemos uma capital que pelo menos uma certeza a gente tem, nunca vai poder abrigar uma ditadura. Porque a arquitetura vai impedir isso de ocorrer.
E aí foi perfeito, justamente o contrário. A Brasília é perfeita para uma ditadura, né? Construir a ditadura foi fundamental, né, nessa construção. Mas, enfim, independente da ditadura, na questão dos sistemas de identidade corporativa, daí, das grandes corporações, você precisa de regra, tem uma multiplicidade de mensagens que você tem que emitir, você tem que ter alguma normatização dessas mensagens, então você estabelece regras, e aí estabelecer regras passou a ser sinônimo de bom design. É sinônimo. O que é fazer bom design? É estabelecer regra, é normatizar as coisas, né? E o Fernando Lemos atuou muito pouco no segmento editorial. Inclusive, tem as marcas dele, ele tem algumas... Editorial não, desculpa, corporativo. Atua muito pouco no corporativo. E ele tem algumas marcas de empresas pequenas, menores, algumas foram para frente, outras não foram. Ele não tem marcas de grande expressão. Você tem aqui a capa do catálogo, que é do livro aqui, que é uma empresa que não foi para frente. E é espetacular, é uma obra dele com dessa. É uma banana, é Sambana, né? Que está aqui, lá, o manual está aqui, né? Que ele fez com o Décio. É uma parceria dos dois, e espetacular. Eu botei aqui, é o máximo isso aqui, esse sinal é o máximo. Só que ele não atuou em grandes empresas, ele não tem projetos em grandes empresas. E o Vonner, o Calduro e o Ludovico Martino, né, a Calduro Martino, e o Aloysio Magalhães são os 4 grandes nomes da identidade corporativa, os 4 gênios, absolutamente gênios, sendo que um deles, o caso Aloysio, ele também tem uma flexibilidade que vem da origem dele. Ele não é designer de formação, ele é artista, ele trabalha com patrimônio histórico, então ele é um cara que ele é naturalmente mais flexível, ele é um cara da cultura, não é da regra, é da cultura. Mas como ele acabou se dando muito bem também no design corporativo, a obra dele também eu acho que em termos de obras de design corporativo, a dele talvez seja mais estimulante para conhecer, mas as 4, a do Calduro Martino, as 3, a do Calduro Martino, a do Aloysio e a do Vonner, são obrigatórias, e são maravilhosas, e são espetaculares. Mas as 3 praticam esse modernismo mais ortodoxo, mais normativo, mesmo o menos normativo deles, que era o Aloysio, né? Então, o próprio Vonner, ele achava que design impresso, design editorial não era design. Capa de livro, ele achava que não era design. Assim, não é. Na minha classificação, isso não é design. E justamente o Fernando vai atuar justamente no design editorial, que eu acho, dessas modalidades, ela é muito mais flexível do que no design corporativo. Não tem nem comparação. Ela não é a mais flexível, eu acho que talvez a mais aberta, a meu ver, é o design fonográfico. O Fernando tem duas capas de disco espetaculares no finalzinho dos 50, lindas, lindas. Pena que eu acho que ele só fez as 2, suponho. Não são 2. Uma do selo Festa e uma capa da Sombra, que está aqui no catálogo, essa das bicicletas. Não, a das bicicletas. A Sombra ele fez 2, a gente tem uma aqui numa outra. Tem outra? Essa das bicicletas eu acho incrível. E ele fez uma capa do selo Festa no finalzinho dos anos 50, linda. A gente também tem, isso a gente tem no arquivo do Décio Pinhatari. Não, no arquivo do Manuel Bandeira. Manuel Bandeira tem Festa, mas não é do Manuel Bandeira, o disco que ele fez caso. Sérgio Millier, que é o disco mesmo? É uma leitura aqui. Sérgio Millier com Manuel Bandeira. Ah, com Bandeira? Não, essa daí. Essa aqui eu tem também. Isso, eu acho que essa, na verdade, é a única capa que eu conheço. Da Sombra, então você fez mais uma, né? São 2 capas de Sombra. Essa capa das bicicletas, essa capa a gente só conseguiu fotografar na Biblioteca Municipal de São Paulo. Eles têm um exemplar. A gente fotografou e eu montei um facsímile digital dela, eu imprimi bonitinho, montei com voluminho
e dentro de uma vitrine tá na legenda está escrito que é um facsímile digital, mas ele é assim, no tamanhozinho certinho, tal, ficou lindo, ficou linda. Claro que, enfim, se tivesse original era mais legal, mas ficou muito linda. Eu sou muito fã dessa capa, mas enfim, então o Fernando atuou menos no design corporativo, que talvez tenha evitado de torná-lo, ele teria talvez brigado demais com o design normativo, que é a regra nessa área, e atuou mais no editorial, onde ele pôde imprimir a dicção dele com muito mais liberdade, e especialmente em algumas das instituições, no Centro Cultural São Paulo e na Eletropaulo, onde ele era a instância decisória, então ele fazia e decidia que era daquele jeito. E aí fez coisas muito bacanas, espetaculares, e aproveitando desse espaço que eu acho que o design editorial permite. Só para encerrar, especialmente no Brasil, que tem tido essa mesma desenvoltura e essa multiplicidade, ou se ele é realmente uma figura única nessa contribuição? Não, tem. Tem outros, mas são poucos e são desviantes da norma. São desviantes da norma. Mas tem gente que eu citei já dois, né, que tem uma obra até extensa, talvez não extensa quanto a do Fernando, que são o Willis de Castro e o Hércules Bastotti, tem uma obra linda, gráfica, de design mesmo, e de estampas, de estamparia, incrível, incrível. Teve uma exposição no centro ali de Maria Antônia, lá, aquele do lado do Maria Antônia, é o IAC. Então, teve uma bela exposição deles lá, no IAC, né? Extensa também, mostrando várias facetas da produção deles. Eles me chamam a atenção muito. Eu acho que tem gente oriunda da FAO, USP, que também conseguiu construir obras mais variadas, mais surpreendentes. Sei lá, você tem um egresso da ESD, é o Rico Lins. O Rico Lins é um cara que se inscreve nessa modalidade desviante, vamos chamar assim, e o Kiko Farcas, que é próximo do Rico, é FAUSP. E ele também tem uma obra de surpresas. Eu acho que são dois designers incríveis. Mesmo você vai ter, vamos dizer, o pessoal que fez parte da AGI eram o Kiko e o Rico, era o Guto Lacaz. Guto Lacaz é um que também se inscreve nessa vertente. Fez design gráfico estrito sensu, muito. E espetacular. A obra do Guto é incrível como designer. E você tem gente mais jovem, a própria Elaine, acho que tem uma vertente, um arco amplo de intervenção, aí, de operação de linguagem com arco amplo. Enfim, tem gente egressa da FAO, estou falando aí de egresso da FAO daí, em São Paulo. Então, eu até destaco o Rico, nesse sentido de que ele saiu da ESD, daí é meio por oposição. Né? Você vai ter Rogério Duarte, é o nome. Rogério Duarte é o enfant terrible, né? que passou pela ESD. Então, acho que daí eu acho que ele operou por contraste. Assim, tudo que eu aprendi, então vou fazer o contrário. Né? Quer dizer, toda essa regra, então que tal experimentar o contrário? E construiu uma bela obra de design. Ele foi designer editorial também. Ele fez muito design para a editora Vozes, que é uma editora católica, e fazia design irreverente, surpreendente, dentro da Vozes. Além do cartaz do Deus e o Diabo, além do cartaz da Opinião Pública, que são
obras extraordinárias, assim, que impressionam. Ele fez capa de livro e não deixou de ser surpreendente nas capas de livro que ele fez, dentro da indústria editorial mais ortodoxa, vamos chamar assim, que é a Editora Voz. Mas é uma editora aberta, soube dar espaço para ele. Então, ele talvez seja um nome de destaque. Agora, uma dificuldade mesmo é que, como prevaleceu o design da ortodoxia, o que fica para a história que é ensinado o design ortodoxo. E por quê? Porque ele, inclusive, tem que ser ensinado porque os caras foram geniais. Construíram uma obra genial. Agora, quem não estava inscrito ficou de lado. Não é estudado, não é... Enfim, agora, talvez a cena contemporânea de estudos esteja um pouco revendo isso, mas mesmo os estudos acadêmicos, agora tem a ortodoxia acadêmica, que é brava, mas ainda assim tem estudos sendo feitos, e que são muito bem-vindos, a meu ver, de alguns nomes que fogem dessa ortodoxia, dessa manifestação mais ortodoxa do design brasileiro. É sempre a luta da história de quem venceu. É de quem venceu, a história de quem venceu. Tem um designer que também é interessantíssimo, mas que daí... E a história também, em geral, é de poucos. E aí, quem sobressai, e você falar que esses 4 nomes que eu citei, que o Vonner, o Calduro, o Ludovico e o Aloísio, você tem que fazer uma lista curta. A quantidade da obra deles, o tamanho da obra deles, você acaba ficando neles, é natural que seja assim. E aí, com isso, você não registra, não estuda, não pesquisa gente que vai ficando pelo caminho e que daí, enfim, eu fico nesse garimpo, eu faço esse garimpo cotidianamente, correndo atrás de coisas inesperadas e tal. Eu encontro tanta coisa inesperada e que eu falo assim, isso é modernista, mas eu nunca vi, não sei quem é, e como que pode, enfim. Né? Outro que também tem um designer que é modernista desviante é o Vladimir Dias Pino. Conhece o Vladimir? Vladimir. Maravilhoso. Vladimir, é incrível a obra dele, é incrível. Não sei se você teve a oportunidade, ele um pouquinho antes de falecer, ele fez uma mega instalação na Bienal. Teve um espaço para ele. Teve uma retrospectiva dele no Rio. Ah, é? Não vi. Nossa. Ah, é? Absurdo. Que legal. Eu pensei ele falecer também. Eu entendi essa complexidade da coisa. Ele realmente era um gênio. É incrível, incrível. Uma voz muito isolada. Assim, isolada, tal, e ele... Esses que foram apagados pela história. Foram, E ele fez o poema Processo, ele foi um poeta visual, poema Processo e tudo mais. E ele... aqui já é conversa mole aqui já, né? Mas ele fez ele construiu uma instalação na Bienal, e ele estava com 90 já, eu acho, 89 ou 90 anos. Eu estive com ele num jantar, conversei com ele e tal, e ele estava voltando à Bienal, ele ficou tipo uma semana indo todo dia trabalhar na montagem, então no fim do dia ele estava exausto de ficar o dia inteiro na Bienal trabalhando na montagem. Então ele ficou lá aos 80 para 90 anos, aos 90, ele tinha quase 90, eu não sei se ele já tinha 90 ou tinha 89. Era um mega, uma coisa do tamanho dessa sala, o maior, entupido de papéis impressos, uma coisa maluca, maravilhosa. E ele ali também, na estilo Fernando, metendo a mão na massa, sem maiores. É o que eu sei, é o que tem que estar aqui fazendo junto, não mando fazer, eu faço junto. Preciso de ajuda, mas eu faço junto. O Fernando tinha ajudado a Tarsila quando ela precisou de ajuda, e depois ele também... Mas ele continua presente ali onde a coisa está nascendo. Super legal. Falei demais, maravilha, né? Não, tá maravilha. Bom. Isso aqui é uma aula e uma preciosidade para continuar esses estudos.